Oi, oi, povo sexy. Lari aqui, mais uma vez na sua telinha. E hoje é um tema, assim, extenso pra caramba. Então eu vou dar uma pincelada em vários conceitos. Mas é um tema que eu quero trazer várias e várias vezes e até fazendo collabs com outras pessoas pra aprofundar esse assunto. Porque ele é muito importante, muito vasto. E eu sou fascinada por esses assuntos que permeiam o nosso dia a dia mesmo. Vou colocar aqui nos comentários também, apesar de já estar no título. Fixar. Então, hoje vamos falar sobre corpos LGBTQIA+, diversidade e pressão estética. Então, assim, são muitas coisas aqui englobadas, então eu vou me esforçar para dar o melhor para vocês de informação que eu posso dar para introduzir esses assuntos, trazer reflexões pra gente. Mas antes, eu queria dar uns recadinhos assim bem básicos, bem rapidinhos. Eu vou demorar ainda um tempinho para voltar a dar cursos online, mas os meus atendimentos personalizados... Ai, meu Deus, a gata no tripé. Mas os meus atendimentos personalizados online, tanto individuais quanto para mais pessoas, estão disponíveis. E hoje eu quero deixar bem claro que está sendo uma vitória eu estar aqui conversando com vocês, porque eu achei que eu não ia dar conta. Porque, bom, estamos, no Brasil, no meio de um caos, e muita gente tá sentindo, e eu nos últimos dias tô sentindo uma carga de estresse e sensibilidade, tudo junto e misturado. Então, dificuldade pra dormir também, então eu achei que o cansaço ia tomar conta de mim hoje. Então eu já vou até falar de antemão que pode ser assim que eu acho que não vou me perder, porque eu tenho as minhas anotações aqui. Então se eu fugir da minha linha de raciocínio, tem ali as palavras-chave pra me resgatar de novo, me colocar nos trilhos. Mas se acontecer, às vezes eu já faço isso normalmente, então hoje pode ser que isso aconteça, mas é por isso. É um acúmulo de estresse, cansaço, e o recado que eu quero dar a respeito disso é que não importa a profissão que a gente tenha, a gente pode, devido a algum tipo de vivência e visão que as pessoas têm da gente pela nossa profissão, ou a pressão nossa mesmo, pode vir uma certa síndrome do impostor, o que vai agravar ainda mais. Mas mesmo sem essa síndrome do impostor, é normal, é comum, anormal, nesse momento que estamos vivendo, muitas pessoas passarem por esse tipo de situação. Então, nessa última semana eu tava até com uma certa raiva da minha sensibilidade. Olha que absurdo o ponto que eu cheguei. Porque se não fosse tanta sensibilidade, eu sei que minha produtividade ia estar maior, que eu não ia estar tão abalada, que eu ia conseguir dar conta das minhas metas, das minhas responsabilidades, dos meus objetivos. Então, vamos relembrar que somos humanos. Somos seres humanos, então que tá tudo bem de vez em quando a gente não tá bem. E procurar as devidas ajudas, Então, já procurei, hoje mesmo antecipei consulta e tudo mais, então vou readequar o meu tratamento. E eu espero que vocês também, se vocês precisarem de ajuda, procurem, apoio e ajuda profissional também. Então, vamos para o tema de hoje. Deixa eu só verificar aqui se tá tudo bem, porque às vezes dá um bugzinho. E hoje a produção não está aqui comigo, está trabalhando também e não está por aqui. Eu não sei se eu estou...
Não sei se tá funcionando. Ai, gente, que triste. Porque aqui no meu laptop tá parecendo como se não estivesse a live acontecendo. Aí, entrou alguém. Então me confirmou que eu tô online. Ah, então tudo bem. Eu tava achando que tava... Porque no meu computador eu não tô aparecendo. Porque já aconteceu de bugar aqui. Mas então vamos lá. Então, dados os recadinhos iniciais, vamos para o tema em si de hoje. Vou voltar aqui para as minhas anotações. Então, é um tema super vasto. Eu já tinha vontade de falar a respeito, não da comunidade LGBTQIA+, como um todo, mas da pressão estética na comunidade gay, por conta de um pedido específico de uma pessoa. E eu adorei o tema, mas, né, eu precisava de me sentir mais segura para falar a respeito disso. Aí, essa semana, no canal Tempero Drag, do Guilherme, que faz a drag Von Hunt, Rita Von Hunt, eu conheci ele, inclusive, pessoalmente, antes de eu conhecer o canal dele, num curso aqui em São Paulo. E ele é muito maravilhoso mesmo, muito conhecimento. E essa semana ele lançou um vídeo que falava de várias outras coisas, mas também dessa pressão estética e esse questionamento, né? Agora que estamos no mês do orgulho da LGBTQIA+, se a gente tem esse orgulho e celebração real de uma diversidade. Que, na verdade, se a gente for futucar um pouquinho, não é tanta diversidade assim. Porque é muito comum tá ali gays, né? Por mais que pela luta, pelo histórico, tem muitas pessoas importantes, tanto mulheres lésbicas quanto mulheres trans, e tem um apagamento dessas pessoas. E por isso mesmo que a sigla, né, as mais atuais, o G era na frente e se colocou o L na frente de lésbicas, justamente para trazer maior visibilidade para a mulherada do meio LGBTQIA+. O T, coitado. A invisibilidade bi eu já comentei em outras lives recentes. E o T é muito massacrado aqui pelo mundo e principalmente aqui no Brasil, fora os países, né, que tanto homossexualidade quanto ser trans é proibido pela lei, inclusive. Fora esses 50 e poucos países, o Brasil é o país, já faz uma década, que lidera aí o ranking, é o número 1, que mais mata pessoas trans. Então é bem triste, e bastante LGBTs no geral também, mas principalmente pessoas trans, e principalmente mulheres trans, travestis, principalmente mulheres trans, travestis, negras de periferia. Enfim, então tem toda essa imensidão de informação que eu quero trazer alguns pontos pra gente entender melhor o porquê disso tudo. Para começar a falar de pressão estética, primeiro a gente precisa falar sobre padrão de estética, né? Padrão estético. Então, o que é o padrão de beleza? Primeiro que isso é muito relativo em relação ao tempo e espaço que estamos falando. Porque esse padrão de beleza vai ser diferente de tempos em tempos, né? No mesmo lugar, com o tempo muda. E no mesmo tempo, no mesmo momento ali, em lugares diferentes. Então, é muita bobagem a gente imaginar que é aquilo, porque é natural, porque é isso, porque aquilo. Não é. É uma construção social, tanto é que isso varia. Só que a gente pode perceber ao longo dessas culturas diferentes, tempos diferentes, lugares diferentes, que a gente encontra algumas
semelhanças em relação a o que se liga ao padrão de beleza. Na verdade, o padrão de beleza está sempre vinculado com dinheiro e ou poder, porque, né, o dinheiro na nossa vivência agora simboliza um status e um poder. Então é sempre atrelado a esse poder. Então teve épocas e lugares que uma pele mais branca é o padrão de beleza, né? Tanto eurocentralizado quanto quando simbolizava a pele bronzeada, você trabalhar na lavoura, por exemplo, e que não é um trabalho que é bem remunerado. Então, tinha essa questão. Aí no Brasil, hoje em dia, a gente tem essa questão tanto nisso, né, da colonização, do racismo, mas também tem essa confusão que hoje em dia, se você tem a pele bronzeada, mas é diferente, né? Uma pele branca bronzeada é diferente de uma pele negra bronzeada, ou não branca bronzeada, ou outras peles também. Porque se você está bronzeado, bronzeada, bronzeade, significa, a gente associa que você tem tempo, dinheiro e tempo pra curtir na praia, pra, né, viajar e tudo mais. Então, tem várias dessas relações. Outra questão é sobre peso. Ao redor do mundo e em tempos diferentes, se associava, se a pessoa era gorda, ela tinha dinheiro para comer. Toda vez que comida é escassa, né, você ter mais peso significa beleza, significa status, significa poder aqui de comprar comida. E muitas culturas também associam o corpo feminino com mais peso, com fertilidade. Que não é bem assim, né, minha gente? Mas é o que as culturas acabam associando. Então, vimos questões aqui raciais. A gente sempre tem que levar muito em consideração também as crenças espirituais, religiosas dessa cultura, que também vão influenciar, né, nesses padrões. E principalmente, né, a gente voltando para a comunidade LGBTQIA+, a religião pode ser muito massacrante nesse sentido, não só no padrão de beleza, porque acaba associando muito, né, a visão desses corpos serem associados com uma hipersexualização, com uma vulgaridade. Então, né, demonizado e tudo mais. Então, pode ser extremamente problemático. E se a gente parar pra pensar, padrão, né, a palavra padrão, ela vai exatamente contra a questão de diversidade. Então, eu até coloquei no meu post pra divulgar aqui a live, que foi uma imagem que Guilherme, né, Rita Von Hunt, colocou no vídeo a respeito da diversidade gay, que são festas gays. Então são gays de vários lugares do mundo e eles parecem tudo clone, assim, tudo igual, tudo cara bombado, branco e de óculos escuro, com uma bermudinha e tal. Então é tudo muito igual. E tem essa questão muito forte. Nesse vídeo também ela trouxe a respeito de uma matéria da BBC que o título é bem impactante. Too Ugly to be Gay. Então, muito feio para ser gay. E aí, procurando, eu achei vários vídeos, vários relatos que falam muito disso, assim, de como a pressão estética, obviamente, ela acontece para todo mundo, mas ela é muito diferente para cada recorte. Nos papéis de gênero, essa pressão vai ser bem diferente. Então, mulheres, de modo geral, sofrem muito mais pressão estética, até porque a gente tá numa estrutura, né, de patriarcado muito machista. Então, o valor das mulheres é associado à beleza, mais do que pros homens e enfim. E corpos que saem desse
macho alfa, eles são colocados numa hierarquia inferior junto com a mulherada, né? Então, o feminino é visto como inferior e tudo que é afeminado, associado ao feminino, é também inferiorizado e sofre mais pressão. Por isso que os corpos gays sofrem essa pressão e por isso que tem tanta homofobia internalizada na comunidade também. Porque tem essa questão do afeminado ser como se fosse inferior. O que, gente, é tão maluco isso, né? Como a gente... Eu falo que esses preconceitos internalizados, que são essas reproduções de preconceitos da própria opressão que é sofrida, é mais ou menos como se fosse uma síndrome do Estocolmo. Então, já que eu estou recebendo essa opressão, eu vou me juntar ao opressor para tentar sofrer menos. Ou, já que eu estou sofrendo essa opressão, eu vou reproduzi-la para outras pessoas também estarem no mesmo balaio e eu não sofrer sozinha. Então, é doentio se a gente não para pra refletir. E às vezes é simplesmente reproduzido sem pensar mesmo. Por isso que é importante a gente parar e pensar no que a gente tá fazendo, pensando e como a gente tá agindo. Inclusive, essa questão do feminino, né, homens afeminados, ter essa aversão aos homens afeminados se chama a feminofobia. E é muito triste, muito maluco, porque muitas das conquistas que os gays conquistaram e a comunidade LGBT conquistou foi tanto dessas pessoas que eu falei que sofrem apagamento, né? De pessoas trans, mulheres lésbicas, quanto de drag queens, que geralmente são homens gays e homens gays afeminados. Então, assim, é muito complicado ter preconceito contra pessoas que lutaram por tantos direitos que foram conquistados hoje, né? É bem triste. E sem contar que todo ser humano, independente do sexo biológico, do gênero, da fluidez ou não que está passando na vida, tem masculino e feminino. Dentro da gente, a gente é uma mistura o tempo inteiro de masculino e feminino. E eu acho muito ruim a gente ter tanta associação quadrada, fixada em certas características, colocando como masculino e feminino. Porque aonde que começou essa loucura, né? Por que a gente acha que... lógico, vem desse patriarcado também, né? Da gente colocar mulher, feminino, delicado, frágil. Então, mais fácil de manipular, mais fácil de oprimir, mais fácil de se impor em cima daquilo, desse corpo, desse ser humano. Então, e o masculino sempre aquela coisa de força e tudo mais, só que, de novo, esse machismo acaba trazendo prejuízos pra todo mundo, inclusive pros homens. Tanto, né, os gays, como a gente pode ver, muito preconceito com os afeminados, e essa pressão estética maluca. Recebi um relato de um gay que falou que ele tava nessa vibe de musculosão e tal, que eu já vou chegar ao porquê que a gente chegou nisso também, além desses outros motivos que eu já falei. Ele tava nessa de muita musculação e crossfit, só que ele tava grande já mais do que ele queria. E aí chegou um momento que ele percebeu que não era aquilo que ele queria. Ele queria praticar mais esportes, queria correr, nadar também, e ser mais flexível e não tão musculoso. E aí veio um monte de gente encher o saco. O que tá acontecendo? Que você vai perder massa? Sim, ele sabe. E ele acha mais bonito tanto nos outros quanto nele, quando ele não tá tão grandão, tão musculoso.
Ou então gente que fica perguntando, né, por que ele faz tanto exercício todo dia e tanto tempo. Pra ele é saudável, né? Mentalmente pra ele faz muito bem. Então vai muito além de fazer um exercício com o objetivo de alcançar aquele corpo musculoso que é tão pressionado a se ter. Então a gente vê essa misoginia, né, no padrão e na pressão estética, tanto para mulheres quanto para todos esses outros corpos que não se encaixam necessariamente nessa mulher cis, eurocêntrica e tudo mais, magra, branca, blá 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 blá. Mas também nesses outros corpos que não estão naquele macho alfa. Ou seja, quase todo mundo, né? É bem doente quando a gente para pra pensar quantas pessoas, na verdade, o padrão, na verdade, é inalcançável. Então, quanto que a gente gera de insatisfação nas pessoas quando a gente não para pra refletir, quanto que essas pessoas investem a vida, o esforço, a energia e o dinheiro em estética. No Brasil e Estados Unidos, então, assim, recorde de procedimentos e cosméticos e tudo mais, tratamentos. Fica ali a disputa, Estados Unidos e Brasil, com vários desses gastos, né, e indústrias da beleza. É uma indústria, assim, que fatura bilhões todo ano, né? Então, é super lucrativo. E a gente tem que parar pra pensar se a gente tá fazendo realmente isso pra gente ou se é só pros outros, né? De novo, é importante, eu já falei isso em outras lives, uma especificamente explicando sobre autoestima e tudo mais, autoimagem. A gente precisa, não é que a gente tenha que descartar completamente a opinião alheia. Não é isso, a nossa autoestima também é construída nisso e inconscientemente a gente também faz comparações, mesmo quando a gente não tá fazendo isso conscientemente, isso o cérebro faz por nós. Então não é questão de, eu vou me isolar e vou só... Não tem como. E é importante a gente saber lidar com o de fora. Então, perceber quando a pessoa tá fazendo algo que contribui ou simplesmente aquilo você, né, vê que não é pra você. Saber lidar com essa situação. Saber quando é algo construtivo e quando é uma crítica por crítica e que ela tá reproduzindo essa insatisfação, ela deve estar insatisfeita e tá projetando em você e tudo mais. Vamos agora para a parte histórica aqui do Brasil e Estados Unidos, porque os Estados Unidos acabam influenciando muita coisa aqui na gente também e no mundo afora. Na década de 60 e 70, a gente teve muita gente se movimentando com vários protestos e movimentos sociais diferentes. Movimento negro, né, protestos contra guerras que estavam acontecendo, lutas feministas e tudo mais. Agora a gente tá no mês do orgulho, porque dia 28, que vai ser segunda-feira agora, inclusive eu estou pensando em fazer uma live extra, mas não quero fazer exatamente como eu fiz ano passado, falando do histórico todo. Eu ainda estou maquinando aqui que conteúdos diferentes e dados diferentes eu posso trazer para vocês, inclusive aceito sugestões. Mas foi dia 28 de junho de 1969 que nos Estados Unidos teve a revolta de Stonewall. Então, foi um marco porque poucos meses depois, não que fosse a primeira manifestação, mas foi a primeira tão organizada quanto foi, porque antes se tinha uma ideia que era uma população que era facilmente oprimida e que não reagia, não criava resistência. Então foi uma maiorzinha daquela época, mais significativa, e que poucos meses depois aconteceram mudanças de leis favoráveis a essas pessoas.
E por isso que se tornou um marco tão importante. E aí, nessa data, a partir do ano seguinte, começou a se fazer a parada. e por isso que a gente, né, foi crescendo essa celebração. Então, a princípio, teve, né, uma libertação ali, um caminho andado para melhorar a situação da aceitação, do respeito e tudo mais, de leis que não fossem, né, tão contra a existência dessas pessoas. E também, um pouco antes disso, né, o que aconteceu foi o primeiro contraceptivo oral, né, a pílula, pra mulherada poder tomar e, né, ter os efeitos que a gente conhece de não engravidar e tudo mais, no dia 18 de agosto de 1960. Então, essa liberação sexual foi muito interessante, porque veio de mãos dadas com o feminismo, porque aí a mulher podia ter prazer, né? Já que ela está tomando anticoncepcional, é porque ela não está fazendo sexo só para reprodução agora, ela também quer prazer. E isso também deu abertura para libertação sexual homossexual, né? Ou fora da heteronormatividade. Porque já que essas pessoas héteros aí estão tomando esse negócio e estão fazendo o tchucu-tchucu gostoso aí pra prazer, a gente que não reproduz aí também pode. Então, o pessoal teve essa brecha, digamos assim, que abriu o debate, abriu discussões e reflexões nesse sentido, o que foi muito positivo. Porém, meados ali de 81 veio a AIDS. E não se sabia direito, né, no início, por que atingia tanto a comunidade gay. Hoje em dia a gente sabe que é por conta é realmente uma população que geralmente pratica mais sexo anal e com maior fricção, se não tá com preservativo, com lubrificante, aquela coisa toda, tem mais microfissuras e que podem, microlesões, microfissuras que podem propiciar aí uma contaminação maior de qualquer infecção sexualmente transmissível. E a gente também tem que lembrar que todos esses corpos marginalizados, eles também ficam mais vulneráveis a comportamentos que levam a comportamentos perigosos, como maior uso de drogas, por exemplo, e algumas dessas drogas são injetáveis, então também, né, pode transmitir, enfim. E aí ficou um estigma da peste gay, e é por causa disso que muitas coisas têm até hoje muito negativas em relação à comunidade LGBTQIA+, e os gays, principalmente essa correlação com HIV e AIDS, que tem muitos tabus ainda para serem quebrados. A gente avançou bastante já no tratamento, né? Hoje em dia, com tratamento, depois de uns 6 meses, geralmente a pessoa já fica indetectável. Então, ela controla o vírus no nível tão baixo que ele fica indetectável, e indetectável é intransmissível. Então, essa pessoa não tem como transmitir esse vírus para outras pessoas. Enfim, mas por conta daquela época, como com a AIDS as pessoas definhavam e ficavam muito debilitadas, muito magras, muito esqueléticas, geralmente, antes de morrer, e estavam morrendo muito novas e tudo mais, a gente, né, perdeu muitas pessoas, muitos artistas. Foi um baque muito grande para a comunidade, para as pessoas no geral, para a humanidade no geral, mas para a comunidade LGBT, então, foi muito pesada. Para os gays foi extremamente pesado.
E aí, por conta disso, é que começou muito mais forte essa questão dos gays quererem esse corpo tão grande e musculoso. Porque aí, se eles fossem fortes, as pessoas tinham a impressão de que eles eram saudáveis, então que eles não tinham AIDS, então não iam sofrer sorofobia, que é quando a pessoa é soropositivo, quando contraiu o vírus HIV. E então eles tinham essa... Voltei, minha bateria. Então por isso que é tão forte até hoje, né? Porque isso foi na década de 80. Então não faz tanto tempo assim, né? Essas coisas todas são muito recentes. Colocando no panorama aí geral, né? De humanidade. Então, por isso que a gente ainda carrega muito isso. Se a gente já tem essa pressão estética hoje em dia, pra qualquer homem, né, até nos homens héteros, ter esse corpo musculoso, com a comunidade gay ainda mais forte, principalmente por essa questão da década de 80, de HIV e AIDS. Outra questão que a gente tem que levar em consideração o porquê da gente, da comunidade sofrer tantos preconceitos, né? Além desses todos que a gente falou até agora, a gente tem que lembrar que era formalmente visto como patologia, como doença, como algo a ser tratado. E cura gay e tudo mais, né? Cirurgias que deixavam as pessoas vegetais praticamente. E intervenções super agressivas, violentas, que na década de 70 isso foi bem forte. E o próprio médico principal da época veio a público depois e reconheceu que realmente era errado, cura gay não funcionava, trazia muito mais sofrimento, raramente dava certo e geralmente quando dava certo era só uma repressão e durava um certo tempo, mas não era uma cura real. A pessoa é quem ela é, o desejo dela é o que é. Então, é lógico, a gente tem que ter controle sobre os nossos desejos no sentido de vamos fazer com pessoas, né, consentindo. A gente não pode agarrar qualquer pessoa por aí só porque a gente tá com tesão nela, com vontade. Mas a orientação era vista como algo desviante e doentio. No Brasil, aconteceu em 85, então foi 5 anos antes do que a OMS passou de homossexualismo para homossexualidade. Então, tudo que saía ali da heteronormatividade passou-se a ser visto também como normal. E então, no Brasil, em 85, na Organização Mundial de Saúde, em 1990. E a transexualidade era vista como transexualismo, né? Uma doença, algo errado, algo a ser tratado, até agora há pouco, 2018. E, inclusive, ainda não fechou o tempo do que era necessário, digamos aí, que eles dão brecha para as pessoas, as organizações e tudo mais se adequarem. Vai ser em janeiro. Agora, em janeiro de 2022, vai ser, digamos, a data limite para tá tudo esclarecido, tudo adaptado, todo mundo atualizado e não ter mais desculpa de por exemplo, um psicólogo sugerir que é errado a pessoa ser trans e tem que tratar. Lógico, a pessoa tem que fazer uma avaliação para saber se a pessoa é realmente trans ou se ela tá confundindo alguns conceitos, se ela tem outros objetivos, se ela é simplesmente uma pessoa que tem a expressão de gênero diferente e tudo mais. São muitos fatores a serem considerados. Por isso que os lugares que levam mais a sério e que eu apoio que seja assim, é chato pela burocracia e tudo mais, mas garante um melhor até resultado depois dos tratamentos e procedimentos
e cirurgias, caso a pessoa queira realmente, de 2 anos de acompanhamento psicológico e até já hormonização e ver como a pessoa reage para saber se ela quer seguir adiante com aquilo, se é aquilo mesmo. Mas já lembrando, né, que a LGBTfobia é sempre bom relembrar que já é crime aqui no Brasil, já faz um pequenito tempo. Então, pessoas trans estão cobertas desde já, tá? Não precisa esperar janeiro de 2022, não, tá? Só pra ficar claro. Então, o que a gente tira muito dessa conversa toda, dessa reflexão toda, é que a gente ainda tá muito preso em estereótipos de lésbica só é caminhoneira. Se for muito feminina, ela não deve ser lésbica. Não deve ser lésbica de verdade, deve ser uma fase, deve ser isso e aquilo outro. E gay tem que ser aquele super musculoso, branco, grandalhão. Inclusive até na comunidade urso, né, que são os caras... os ursões geralmente são maiores, barba e tal. Eu vi vários relatos quando eu tava pesquisando a respeito disso, de que agora tá melhorando, mas ainda tem muitos desses grupos que ainda são muito aqueles gays machões. Então não pode ser um ursão afeminado, que também em muitos lugares sofria ou ainda sofre preconceito, mesmo dentro da comunidade. Isso, gente, das pessoas terem preconceitos no próprio meio, não é desculpa para as outras letrinhas do meio ou as pessoas hétero e as pessoas cis terem como desculpa para também perpetuar preconceito. Porque o preconceito, na verdade, foi desse padrão que foi desses cis héteros que estão aí. Conexão, voltei. Então, veio, né, desse padrão aí de antes das pessoas que estavam como dominantes no Paranauê todo, cis, héteros, e querendo impor isso pra todo mundo, que fez essa caca toda, essa lambança toda na nossa vida. Então, lógico, se a gente cresce, né, nasce, cresce, é criado nesse mundaréu louco, é lógico que a gente vai internalizando muita coisa e tendo essa dificuldade de aceitação, tanto dos outros quanto própria, e vai reproduzir. Então, é um trabalho de desconstrução e aprimoramento, evolução, melhora. Não tem jeito. Então, não é desculpa pra hétero falar, ai, mas dentro do meio eles também têm preconceito. Dane-se. Não é porque o amiguinho tem preconceito que tu vai repetir preconceito também. Não é desculpa, independente de quem você seja e quem a outra pessoa seja. Gente, vocês têm alguma pergunta, algum relato que vocês querem dividir comigo? Hoje, como é só, digamos, uma introdução aí, esses são os pontos que eu queria cobrir hoje e quero aprofundar vários desses conceitos, temas e vivências em outras lives e principalmente trazer pessoas de diferentes letrinhas, né, pra retomar esse assunto, e também podemos trazer outros assuntos da vivência dessa pessoa como uma pessoa LGBTQIA+. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessas reflexões. Espero que vocês tenham refletido a respeito da vivência de vocês e das pessoas ao redor. E pelo mundo, né, como é diverso. E como a gente tem que passar a realmente celebrar uma diversidade, que é plural, não é um corpo gay que representa a comunidade toda. Então, a gente, lógico, nas últimas décadas tem tido alguns avanços, aí teve, né, alguns pra trás. Aí agora a gente também nos últimos anos tá vendo, não só aqui no Brasil como no mundo, essa galera reacionária aí, conservadora e tal, que
Ai, dá preguiça, gente. Retrocesso. Mas é comum também, né? Se a gente analisa historicamente, tudo que avança um bocado, aí tem um certo retrocesso, nunca igual o que era antes, né? Ou não da mesma maneira. Mas continuemos aí os avanços. Pessoas que sofrem com LGBTfobia, procurem usar o direito, né? A lei que está posta aí para todos nós. Então, que vamos fazer valer a lei, né? Já que ela existe, vamos fazer ela ser utilizada. Porque tem pesquisas... Porque como é muito recente, tem várias pesquisas mostrando que elas não... Que essa lei não está sendo usada ou está sendo pouquíssimo usada. O que é bem triste, né? Até porque a próprio sistema policial e legislativo e tudo mais ainda tá se adaptando lentamente e tá carregado de preconceito também. Ai, meu Deus. Mas enfim, é a gente pressionando e é a gente insistindo é que isso vai avançar e é que vai se consolidar. Porque não adianta estar só no papel, tem que estar rolando também, né? Tem que estar acontecendo a lei ali, tem que estar valendo na prática também, não só bonitinha lá na escrita. E se você sente essa pressão estética muito peculiar para você por conta desses recortes, pessoas LGBTs têm mais tendência a ter transtornos alimentares também por causa disso tudo. Nas lives recentes que eu falei de bissexualidade e de outras letrinhas aí desse meio LGBTQIA+, eu comentei sobre algumas pesquisas, algumas estatísticas sobre saúde mental também. Então, se você precisa de ajuda, tô aqui para ajudar. Se eu não for a melhor ajuda pro que você precisa especificamente, eu posso te encaminhar para algum outro profissional ou grupos, enfim. E é isso, minha gente. Continuem aí celebrando a pluralidade, a diversidade, de fato, diversidade, diversa, plural. E não um corpo só. E se quiserem atendimento comigo, podem me mandar mensagem privada, que a gente marca o seu horário, eu explico como funciona, não tem segredo nenhum. Te passo os detalhes que são bem simples e a gente garante o seu espaço de atendimento comigo. É um trabalho bem gratificante, é uma delícia de fazer. É diferente, eu gosto muito de dar os cursos, que em algum momento eu vou retomar, mas realmente o atendimento é muito delicioso, assim, é bastante gratificante. Porque, claro, eu tô muito mais, a gente vai aprofundar muito mais do que num curso com outras pessoas e tudo mais, né? E vai ser no teu tempo, quantas sessões você sentir, tanto, né? Tanto o que eu tô percebendo que você tem de necessidade, quanto você tá sentindo. Então, é um trabalho que é bem profundo e é uma delícia. Ele é confrontante muitas vezes, nem sempre ele vai ser só delicioso, prazeroso, mas o objetivo é sim expandir o seu prazer, não é mesmo? E como expressão, como pessoa, e também no sexo, porque não é mesmo? Mas lembrando que sexualidade como vocês puderam ver aqui hoje, foi uma live ótima para perceber que sexualidade não é só sexo. Vai muito além disso. Então, é isso, meu povo. Eu tô feliz de ter conseguido fazer a live hoje, apesar dos pesares aqui, dei conta. Eu vim um cadinho atrasada. Espero que o meu cansaço não tenha, né? Eu acho que não prejudicou aqui o recado que eu estava comprometida a trazer para vocês hoje.
E tô assim, concatenando fazer, além das lives de quinta-feira, às 19 horas, que sempre foi meu horário favorito, que mais deu certo e que eu tô mantendo, de essas lives mais longas, né? Eu tô pensando em fazer lives curtinhas aleatórias, acho que uma por semana, assim, sem dia certo, sem espontâneo, e aí eu vou testando os horários e dias que dão certo. Provavelmente eu não vou divulgar antes, vou simplesmente, agora eu vou fazer uma live, abrir aqui, trazer uma reflexão, e aí quem tiver junto online, ao vivo, pode entrar aqui na live junto comigo, ou interagir normal, como a gente sempre faz aqui nos comentários ou na caixinha, pra ficar anônimo. Mas mais curtas. Vou trazer uma reflexão parecida com o que eu trago nos posts escritos, por exemplo. De repente até de posts que eu já fiz ou que acabei de fazer. E trazer na live mais algumas questões ao redor disso. E interagir com vocês. E pra elas serem mais curtinhas também. Porque lives são o jeito de conteúdo, de passar o meu conteúdo, o meu material da maneira que eu mais gosto. Eu gosto de live, eu gosto de interagir com vocês, eu gosto de estar ao vivo, da adrenalina do ao vivo. Mais do que se eu for gravar videozinho certinho, não sei o que, né? E eu gosto também, mas confesso que prefiro as lives, os ao vivos. E é isso, minha gente. Se vocês tiverem sugestões, eu tenho postado menos, né? Não tenho postado todo dia. Mas acho que assim vai ser mais rico, porque provavelmente eu tô me adaptando agora, assim. Acho que eu vou conseguir trazer ainda mais profundidade, talvez, né? Nesses posts, já que eu não tô na correria e nessa pressão de todo dia. Mas se vocês quiserem todo dia de novo, muito, 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 eu vou repensar aí como eu estou trabalhando. Trabalhar com sexualidade não é nada fácil nas redes. Elas nos boicotam o tempo todo e com as mudanças de diretrizes e tudo, o alcance despencou esse ano. Então eu tô tendo que me virar pra aprender muito como faz pra chegar a vocês e mais pessoas. Então me ajudem também aí, engajem, mandem pra mais pessoas, deem like, comentem, me deem feedback, salvem, façam tudo que vocês têm direito, se inscrevam, sigam, etc. Eu tô em várias redes. E na verdade eu tô produzindo conteúdo todo dia, só que não todo dia no Instagram, mas todo dia em alguma rede, e no Instagram, geralmente nos stories, todo dia também. Então eu não estou totalmente sumida, só no feed aqui do Insta, que era todo dia, agora não é mais. Então se aquete, me siga nos outros lugares, que de repente tu me vê por lá também. E é isso, meu povo, por hoje é só. Nos vemos por aí. Continuo aqui, especialista em relações peculiares e celebrando a pluralidade. E é isso. Beijo, beijo. Se cuidem.